Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre reforma tributária. Hoje, presença ilustre de Vanessa Raucanado, que é assessora especial do ministro da Economia, do Paulo Guedes. Vanessa, obrigadíssimo pelo seu tempo, eu sei como é corrida a sua vida, mas vamos começar logo, assim. Qual que é o cronograma, que não depende exclusivamente do Ministério da Economia, mas o que se espera, assim? Tentar trabalhar com um cenário otimista, realista e pessimista, assim. Como são os prazos, como é esse processo para termos, de fato, a aprovação e aí depois uma implementação da reforma? Ótimo. Bom dia, Sami, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. A nossa expectativa é que toda a agenda de reforma tributária seja finalizada até o final desse primeiro semestre, né? A gente sabe que o Congresso vai ter uma nova dinâmica no segundo semestre por conta das eleições municipais e também porque já está bastante adiantado o trabalho, o cronograma de trabalho interno no que diz respeito à reforma tributária. A primeira fase agora deve, logo que o Congresso retomar as atividades, já ser enviada, que é a parte da tributação do consumo, né? A questão do IVA, e depois, não necessariamente nessa ordem, mas renda e folha devem ir em seguida. Então são 3 pontos, né? A gente tem consumo, tem renda, né? E aí entra a parte também de renda para pessoa física e jurídica. Uhum. E depois folha de pagamento. Isso. Quais são as propostas, né? Porque tem uma proposta no Senado, tem uma proposta na Câmara. Como que estão essas propostas, assim, como que são os caminhos, né, dessa reforma que está se desenhando? Nosso objetivo com a proposta do governo não era contrapor nenhuma das duas até porque são propostas, parecidas, né? Que são bem parecidas. A PEC 110 também propõe um IVA único, assim como a PEC 45, que é a da Câmara dos Deputados. Eles têm algumas diferenças operacionais, alguns detalhes, mas, de fato, ambas pretendem unificar os tributos sobre o consumo no Brasil. E o objetivo do governo era contribuir com essas propostas e não apresentar uma terceira via para embolar mais ainda a discussão sobre esse tema. Então, o que o governo pretende fazer é começar a discussão sobre IVA com a parcela federal. Porque esse IVA que está no Congresso, tanto na Câmara como no Senado... Traduz o que é IVA. Imposto de valor adicionado. O IVA é um imposto sobre valor adicionado, que, na verdade, é uma técnica de cobrança de um imposto sobre o consumo ao longo da etapa em que o bem é produzido ou o serviço é prestado, né? Então, a gente tem 2 formas, basicamente, de tributar o consumo. Ou a gente cobra direto do consumidor final, né? Muito parecido com o modelo americano, que se chama Sales Tax, ou o resto do mundo todo adota, você vai cobrando das empresas conforme elas vão adicionando valor ao bem, pode ser com serviço ou com outro tipo de insumo, e até chegar ao consumidor final. Quando chega no consumidor final, está só a última etapa ali de valor adicionado para ser tributada, todo o valor já foi arrecadado, e isso é muito mais eficiente em termos de administração tributária. Então, vamos entender um pouco, então, um exemplo. Tem a montadora, né, que tem um longo processo para fazer um carro. Comprou a autopeça, a fábrica de autopeça já vai tributar um pouco do imposto. Exatamente. Aí montou uma segunda parte do carro. Também vai ter uma outra parte. Desconto que já foi pago. Exatamente. E pago adicional. Exatamente. Aí fez no carro final. No carro final, você vai pagar só aquele valor que falta disso. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Exatamente isso. Um dos problemas que a gente tem no país é as diferenças, principalmente do ICMS, que se cobra na origem, se cobra no destino, se cobra no processo. Como que vai ficar em relação a isso? Estou falando de bens de consumo. Como o IVA é uma técnica para arrecadar um tributo que, na verdade, incide sobre o consumidor final, ele naturalmente é um imposto que olha para o destino, para onde o bem está indo ou para onde o serviço está sendo prestado. Então, naturalmente, todos os IVAs do mundo são cobrados no destino, né? Por isso que quando a gente vai para a Europa e compra algum produto, a gente tem o IVA de volta, porque você vai consumir o produto fora do seu país. E do lado oposto, quando você importa algum produto aqui no Brasil, você paga o imposto para o Brasil, porque é aqui que você vai consumir o produto. Então, o princípio do destino... federal, né?
o princípio do destino tem que ser aplicável, nesse caso federal, em qualquer circunstância. Então, a ideia de cobrar imposto na origem, que é presente no ISS, presente no ICMS. O ISS eu tento cobrar onde o serviço está sendo produzido, né, no local da produção, e o bem uma parte onde ele está sendo produzido e outra parte para onde ele está sendo enviado, uma confusão. A ideia é com as duas PECs que trabalham com os impostos federais e estaduais e municipais, a gente no governo está só com os federais, elas duas migram ambos os tributos para o destino. Então, você não tem mais cobrança na origem. Então, as pessoas vão fazer isso. Agora, uma das coisas que se tem no Brasil é a guerra fiscal. Tem estados que cobram mais ou menos, e aí você tem um fluxo de empresas para o benefício fiscal. Nesse caso do IVA, um pouco acaba isso, né? Porque se o mercado consumidor, a maior parte está em São Paulo, você vai pagar o IVA Exatamente. de São Paulo. Mas a proposta, eu sei que você cuida da esfera federal, não significa que os estados vão ter a mesma alíquota, correto? Correto. Na verdade, a ideia é que a alíquota seja variável, conforme o estado e o município de destino na proposta da Câmara, e ela é uma alíquota mais fixa entre estados e municípios, no caso da proposta do Senado. E sobre a alíquota? Porque hoje você tem o que a gente chama em economia de custos diluídos para benefícios concentrados, que funciona da seguinte forma. Cada produto acaba tendo uma alíquota. Então, a pessoa, o exemplo clássico, né? Você tem chocolate com uma alíquota, você tem cereal com outra, barra de cereal com chocolate, aí fazem um lobby, ficam pedindo, olha, mais cereal que chocolate para ter menos imposto. Vai acabar isso, vai ser uma alíquota para todo mundo igual, não importa se é cereal, se é chocolate, se é roupa, é isso? É exatamente isso, para eliminar essa disputa de classificação, se aquilo era barra de cereal ou se aquilo era chocolate. Muitos países fazem isso para tudo, com algumas exceções, como, por exemplo, cigarro e bebidas alcoólicas. Vai ter isso aqui também? Ou seja, o imposto vai ser criado, que não é o IVA que muda, né? Mas cria um novo imposto para esse subgrupo. É isso que vai ser feito? Para quais produtos teremos esse imposto de produtos que viciam? Não sei qual que é o nome técnico disso. A ideia é realmente deixar o IVA como um imposto de consumo igual. Então, você paga igual, independente do que você consome. E, na verdade, não é um adicional, é um outro imposto, que é chamado de imposto seletivo aqui no Brasil. No resto do mundo chama excise tax, em que você tributa um produto, um bem, porque ele gera externalidade negativa, que é o que você estava dizendo, né? Então, eu fumo, eu acabo dando mais despesa de saúde pública do que quem não fuma. Então, de algum modo, eu tenho que pagar mais pelo cigarro para recompor isso, além da ideia de tentar desestimular o consumo. Porque assim, se você for à risca, refrigerante faz mal, chocolate faz mal, fritura faz mal. Aí, esse imposto seletivo, qual que é a ideia? Quais são os grupos que ele vai incidir? A gente tem os clássicos, né, que a gente chama, cigarro, que são bebidas alcoólicas e cigarros, que vêm sendo praticados no mundo há bastante tempo e não tem muita dúvida sobre esse mal à saúde que ele faz. As causas da obesidade, que na verdade tem mais a ver com essa questão dos produtos açucarados, a gordura saturada, é muito diluído em muitos produtos. Então é muito difícil você escolher nessa cesta daquilo que está que estão compostas ali as causas da obesidade, o que você vai tributar e como tributar. Porque você mesmo acabou de dizer, se eu tributar o chocolate porque ele tem açúcar, porque é uma das causas da obesidade, volta o problema. Então tem muita distorção, causa muita distorção alocativa e não necessariamente você, porque comeu chocolate, vai gerar uma externalidade negativa do ponto de vista de saúde pública. Então, o sugar tax, os impostos sobre gorduras, eles são mais controversos, porque é muito difícil desenhar juridicamente e do ponto de vista econômico tem muita distorção alocativa. Agora, no passado não tão distante, o país entrou em crise, vai lá o governo e fala, vamos liberar IPI para a linha branca, vamos liberar IPI ou reduzir o IPI para montadoras.
Nesse sentido do IVA, também vai ser possível isso? Porque isso é o começo de você criar muitas exceções, né? Exatamente. Não, no IVA, a prática em geral é que as exceções do IVA estão muito mais ligadas a essa questão de consumo, né? Então, a Europa ainda tem muitas exceções a Inglaterra tem roupa infantil, alguns bolinhos, enfim. Uma questão mais cultural voltada para o consumidor do que setorial. Então, do ponto de vista setorial, não faz sentido ter incentivo fiscal no IVA, porque ele é um tributo pago pelo consumidor final, né? Então, na verdade, quando eu estou incentivando, eu estou mexendo na margem do produtor. Agora, uma outra briga que existe é a questão do setor, né? Porque você estava comentando, ISS é sobre serviço, ICMS é sobre mercadorias, tem o IPI também de produtos industrializados. A ideia é, não importa se é serviço, se é indústria ou se é comércio, o imposto vai ser o mesmo. Isso, que é o imposto de consumo, né? Então isso vai facilitar. Agora, entendo que tudo isso vai facilitar a vida fiscal, mas não significa que teremos uma alíquota menor. Hoje o Brasil, salvo engano, é o 14º país de maior alíquota tributária. Vai mudar alguma coisa nisso? A ideia é diminuir também a alíquota ou não? Eu costumo dizer que redução de carga tributária é um tema que não é essencialmente um tema de reforma tributária. Sim, porque, na verdade, o tamanho da carga é um ajuste. Tem muito a ver com o tamanho do gasto público. Então, as PECs que lidam com gasto público, por exemplo, estão muito mais ligadas à redução de carga tributária do que o meu tema, que é a reforma tributária. A reforma tributária é você tentar arrecadar um imposto qualitativamente melhor, né? O tamanho da carga... evasão... E simplicidade, flexibilidade, sim, a economia digital e etc. Distorção alocativa. Agora, a alíquota, na verdade, é só você me dizer quando você precisa arrecadar e eu coloco, né? A alíquota é o de menos. Com um tributo só sobre o consumo, que ele vai ser mais transparente porque ele é mais homogêneo, a gente vai descobrir que, muito provavelmente, a nossa alíquota sobre o consumo é bastante alta, sim, e que o Brasil é um país muito caro. É basicamente isso que a gente descobre. Agora... aprovou, deu certo, aprovou, a gente vai ficar muito feliz, eu vou ficar muito feliz. Como que é a implementação disso? Porque aí tem uma transição. Como que funciona isso? Na PEC da Câmara, tem uma transição de 10 anos, até porque são 5 tributos ali, né? No federal são só 2 a 3. Então, lá tem um período grande de transição de 10 anos. Muito para acomodar incentivos fiscais que estão sendo usufruídos por empresas que já fizeram investimentos e para adequar as finanças dos estados e municípios que perdem a arrecadação por conta da migração para o destino. Isso na proposta da Câmara. Isso na proposta da Câmara. Na proposta do Senado não tinha originalmente transição, né, que é a proposta do ex-deputado Raul, e agora há uma transição um pouco mais curta e não necessariamente separando essa parte, Estado versus contribuinte. Se eu não me engano, ela está hoje em 5 anos, essa transição da PEC do Senado. Agora, a gente falou do primeira vertente, que é essa que deve escorrer a reforma, que é o consumo, que eu acho que é o impacto talvez maior. Mais uma discussão que se tem é sobre imposto de renda. Você tem a discussão tanto de imposto de renda de pessoa física, como também de pessoa jurídica. Muitos candidatos até falam assim, o Brasil não cobra imposto de dividendo, empresário não paga imposto. Sabe que é mentira, porque o empresário, ele paga imposto, né? Ele não paga depois que ele já pagou. E outra coisa, você tem que olhar a alíquota total. Tem um monte de país que tem um imposto sobre dividendos, mas o imposto que incide sobre a empresa é menor. O que vai ser feito? Assim, primeiro, imposto de renda à pessoa física. Tem alguma ideia de mudança? Tem sim. Na verdade, essa questão de percepção que você colocou, até hoje as pessoas estão um pouco mais receptivas a ela, porque de fato era uma unanimidade que o Brasil não tributava o dividendo, né? E agora as pessoas já entendem que, na verdade, você não tributa o dividendo porque você já tributou o lucro quando ele foi apurado pela empresa. É uma tributação até mais gravosa do que a tributação depois da distribuição. Sim, porque, por você exemplo, pode optar por não distribuir e também, reinvestir. E às vezes tem empresa que compra bens no nome da empresa. Sim, aí tem essa questão a gente chama de distribuição disfarçada de lucros. Existe isso no mundo inteiro. Existe. Mas assim, imposto de renda, para as pessoas que ganham salário, o que vai mudar? Hoje você tem muita injustiça exatamente nessas duas situações. Quem recebe dividendo acaba pagando pouco imposto porque o imposto das empresas pequenas e médias no lucro é pequeno.
e quem recebe salário paga mais. Então, quem recebe salário paga até 27,5%, e geralmente quem tem uma empresa, que a gente chama dos PJs, né, ele acaba pagando no máximo 15% de imposto. Então, primeira ideia é acabar com essa injustiça. E para todo mundo para a mesma tabela. Ou a gente quer acabar com esse arbitramento. Ah, vou ser PJ ou vou ser CLT porque a carga é diferente. Então, a tributação do dividendo ajuda a eliminar essa distorção. Porque você vai pagar o imposto na pessoa jurídica, mas depois você vai ter que pagar o imposto na pessoa física. Então, se eu seria uma PJ só para não pagar imposto de renda, não vai ser mais a causa. Então, tem outras questões trabalhistas, etc. Mas do ponto de vista tributário, a ideia é homogeneizar o tratamento. Falando de empresas, a gente tem um problema no Brasil. Porque assim, MEI, por exemplo, acho que são R$400 que se paga no ano. Uhum. Eu já vi casos, até R$81 mil, né? É a MEI. Isso. Agora, se a pessoa ganhar R$81 mil, ela é MEI, paga R$400. Se ela ganhar R$90 mil, ela já não vai ser MEI e vai ficar com menos dinheiro. E fora, que já foi até tratado em outras entrevistas, que eu posso ser uma pessoa de um patrimônio pequeno e comprar uma ação de uma empresa, sei lá, de um banco, e o banco é super tributado. Uhum. E o outro MEI pode ser até mais rico que eu, vai pagar menos. Tem alguma proposta para deixar os impostos das empresas mais homogêneos? O que vai ser feito em relação a isso? Acho que a principal proposta é exatamente essa, é acabar com esse tipo de diferença injustificável. Então, quando você tributa a empresa, você não consegue adequar o imposto à capacidade contributiva das pessoas. Porque eu não sei quem é acionista do Itaú, sim, eu não sei quem é acionista da Renner, eu não sei quem é acionista da Natura. Então, eu não sei nem para quantas pessoas o tamanho daquele lucro vai ser distribuído, né? E quanto cada pessoa vai receber, porque eu já cobrei o tributo antecipado. Então, a tributação do dividendo, ela não é só uma questão de percepção ou uma questão de adequação do Brasil às outras economias. É uma questão de justiça tributária. Porque aí você consegue entender quem está recebendo aquele dividendo, o tamanho daquela riqueza que ele está recebendo. Então, você cobra um pouquinho na empresa, porque, de fato, em termos arrecadatórios, é muito melhor. E todo o restante você tributa conforme o tamanho da renda da pessoa. O MEI, hoje, na verdade, ele paga a tabela progressiva, em tese. Mas a gente sabe que declarar é muito difícil. Contingente. Isso acaba criando muletas ou atalhos. Agora, o imposto sobre consumo, a gente está usando o padrão europeu. O imposto de renda, seja pessoa física e jurídica, quais países adotam esse modelo que a gente deve caminhar? O IVA, na verdade, ele nasceu na Europa, mas hoje o padrão europeu é um pouco velho. A gente está adotando mais o padrão australiano, neozelandês, que são os IVAs mais novos depois da década de 80, que são IVAs mais modernos. Os IVAs mais antigos já estão muito contaminados por exceções, etc. O europeu não é um IVA ruim, mas já é um IVA mais velho. O padrão de tributação da renda da empresa mais dividendo é um padrão mundial tanto quanto o IVA. Estados Unidos. Todo mundo adota. Há uma alegação de que a Estônia, né, parece que não tributaria o dividendo, mas assim, em termos de países relevantes, todos os países hoje adotam essa sistemática, o que permite que os países ampliem a sua competitividade internacional, porque eles começam a reduzir a alíquota das empresas para trazer investimentos e aumenta a tributação do dividendo. Agora, a gente, de novo, né, aí é a forma, né, a gente não está se discutindo se vai ficar mais caro ou mais barato. Exatamente, a ideia é sempre manter carga tributária e reduzir, se possível, no futuro. O consumo, a ideia é primeiro semestre. A renda deve ir quando? Na verdade, o consumo é agora já, o primeiro mês, fevereiro. Mas está aprovada até. Está toda pronta, digamos assim, né? E a renda, a ideia é não encaminhar, em princípio, tudo junto. Isso depende muito dos acordos políticos ali, né? Mas a ideia é encaminhar depois de fevereiro, que é o encaminhamento do IVA. Para... Eu não sei se esperar acabar, mas enviar em fases, né? Essa é a ideia inicial. E aí as propostas também estão contidas nas outras propostas, né? Tanto isso, Senado... a ideia, a gente desenhou propostas tecnicamente compatíveis com o que já existe no Senado e na Câmara, inclusive em termos de timing. Então, você não vai ter problema se a PEC andar mais lentamente e o projeto de lei mais rápido. Tudo está muito compatível. E aí a ideia ainda esse ano, 2020. Sim, no primeiro semestre. Renda também. Renda também e folha também. Folha também. Agora, falando de folha, o que acontece? O que vai mudar? Porque folha, a nossa Constituição é do século passado. O mundo mudou, as pessoas têm outros arranjos.
E a gente tem um excesso de encargos que muitas vezes gera desemprego. Porque o empresário fala assim, olha, se você ganha, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Suponha que você ganhe R$100 por hora. Se você ganhar 100, você vai custar 160, 200 a 220, depende de muito do horário que você trabalha, de outras questões. Mas vamos supor que a sua produtividade seja 150, ou seja, você vale 150. Você vai ser demitido, porque você custa mais do que você produz, mas você vai ficar injuriada, porque você não vai entender como é que você ganha 100 disso. À medida que você dá muitos encargos e direitos trabalhistas, você deixa a pessoa custando caro. Então, é como se abaixasse o salário dela, porque por um empresário está pagando isso. Por outro lado, a gente sabe que uma ausência completa de direitos trabalhistas é perigoso, até porque pode deixar o mercado com práticas que sejam, sei lá, quase trabalho escravo, análogas. O que vai ser feito? Porque folha de pagamento é um problema gigante. Você teve a PEC dos trabalhadores domésticos, que também gerou um monte de gente que era contratado, virou diarista, porque até 2 vezes por semana não caracteriza vínculo. Assim, resuma, porque isso talvez seja o tópico que se sabe menos do que vai fazer, né? O governo fez o programa verde e amarelo, assim, e aí? Acho que é indiscutível que a gente tem uma excessiva oneração da folha no Brasil, mas acho que ela está dividida em 3 frentes, digamos assim, para você poder elaborar um bom diagnóstico e, consequentemente, soluções mais adequadas. A gente tem os encargos trabalhistas, que, de algum modo, a gente está no Ministério já levantando algumas pesquisas na Justiça do Trabalho para tentar entender o quanto eles aliviaram essa necessidade de formalização para o trabalhador não ficar trabalhando informalmente, ou quanto ela melhorou o salário do trabalhador. Então, a gente está levantando algumas pesquisas para tentar entender o quanto a reforma trabalhista já melhorou os custos trabalhistas da contratação. Isso, do governo passado, né? Ou se são necessárias medidas adicionais, que o Rogério Marinho está bastante empenhado nisso, né? Então, é um trabalho conjunto das duas, da Secretaria do Trabalho e de Previdência. Depois, a gente tem o problema dos encargos previdenciários, né? Que é para o custeio da Previdência e assistência social. Esse, sim, o Brasil é um país muito caro em termos de direitos sociais, em termos de Previdência, né? Tanto que a gente acabou de aprovar a reforma da Previdência. E aí não tem muito segredo, né? A grande discussão é de onde vem tanto dinheiro para eu diminuir esse encargo previdenciário. E um terceiro que a gente chama... De onde vai o dinheiro? Tem que gastar menos para você cobrar menos. Ou você vai gastar menos, ou de onde vai vir o dinheiro se você continuar gastando, mesmo depois da reforma da Previdência. Capitalização, né? Não vai mexer em regime de capitalização. Por enquanto já foi feita a reforma da Previdência. A gente vai ter que tomar isso como status quo, né? Então é muito difícil tentar entender de onde você vai arrumar dinheiro para isso, porque não tem milagre. E o terceiro, que são os penduricalhos de folha, que a gente chama, que são as contribuições para o Sistema S, o INCRA, o SAT, etc. Então, sindicatos. O sindicato até foi extinta, a contribuição sindical. Mas entraria nesses penduricalhos. De algum modo, sim. Ele é bem menos oneroso, claro. As contribuições para o Sistema S e os outros adicionais, salário, educação, INCRA, são bem mais onerosos do que a contribuição sindical, mas de qualquer modo é um item que pesa na folha de salário. Então você tem 3 frentes para trabalhar. A trabalhista, né? Porque você não sabe exatamente o que é mais prejudicial à formalização ou o achatamento do salário. Se é o encargo trabalhista ou se é o previdenciário, né? Então precisa de um diagnóstico mais fino. A gente está tentando fazer isso. E aí endereçar os problemas trabalhistas, eventualmente numa próxima reforma. E aí vem o foco da reforma tributária, que é olhar para os encargos previdenciários, basicamente os 20% sobre folha que as empresas pagam sobre qualquer salário, independentemente do tamanho. Vai ter alguma coisa facilitando, que começou com o Temer, a terceirização, a pejotização? Porque eu já vi vários casos que a pessoa assim, eu prefiro trabalhar como PJ porque eu ganho mais. E aí você tem um contrato que é praticamente igual do seletista, só que é PJ por uma questão tributária. Vai ser feito isso ou isso acaba sendo resolvido pela parte do imposto de renda? O dividendo, de algum modo, torna essa conta menos interessante. Mas você tem o 13º, você tem férias, você tem os encargos trabalhistas, mas você tem uma justiça do trabalho um pouco mais atenta do que
a Receita Federal, que não consegue fiscalizar, obviamente, todas as empresas. Então, você vai ter os encargos trabalhistas, que também já estão mais flexíveis, ou o dividendo, que vai diminuir essa diferença entre quem é PJ e quem é empregado. E, por fim, se a gente conseguir reduzir a contribuição previdenciária, esses 20% sem teto, aí sim você acaba com essa necessidade de fazer uma PJ para prestar serviço ao invés de ser um empregado. Porque hoje os incentivos são esses três. São os encargos previdenciários patronais, que são muito altos, os encargos trabalhistas e o imposto de renda menor. Então, a ideia é acabar com os incentivos econômicos que, de algum modo, dão um ensejo a esse tratamento mais injusto e diferenciado entre as pessoas. Quais os modelos usados em outros países? Assim? Você falou do IVA, né? Eu falei do modelo europeu. Você falou, não, um pouco velho, tem Nova Zelândia, Austrália, dividendo e lucro é um modelo praticamente o americano, faz isso. Trabalhista, a gente vai caminhar para que país? Nos Estados Unidos, você tem tanto recebimentos semanais, muito menos direitos, não tem 13º, o vínculo também é mais simples. Já na Europa é um pouco mais complexo. Tem algum país que a gente está tomando como espelho? Na parte da reforma trabalhista, realmente é alguma coisa que está mais vinculada à secretaria do Rogério, então eu não estou diretamente vinculada a isso, não posso te responder com propriedade. Mas na parte previdenciária, a principal característica é você trazer a contribuição de folha diretamente relacionada ao seu benefício futuro. Porque, na verdade, a contribuição sobre... É um pouco individualizar. Isso. Não necessariamente carimbar, nem necessariamente capitalização, mas é trazer aquele encargo mais para a realidade do benefício futuro. Porque com isso você estimula a contribuição, né, das pessoas e torna aquilo não simplesmente um imposto que vai para custear diversas outras coisas, mas um tributo, uma contribuição social, como ele é chamado nos outros países, né? Tem até essa diferença, né? Os impostos são chamados de tax e o imposto sobre folha é social contribution, né? Porque tem essa ideia de uma aposentadoria, de uma previdência futura. Então, a ideia é trazer isso mais próximo para o Brasil. Essa origem da contribuição social sobre folha, que tem muito mais a ver com uma poupança para os trabalhadores, um benefício mínimo no futuro, do que propriamente um custeio de despesas diversas. E teve PIS, PASEP, vamos pegar o exemplo do FGTS. O trabalhador põe lá, tem o fundo de garantia, tem um valor, que é do trabalhador. O governo, e aí não é exatamente esse governo, mas historicamente sequestra o seu dinheiro. Até hoje é assim, fica sequestrado. Eu não posso tirar sem qualquer motivo. Tem algumas questões, compra de imóvel, doença grave. Não seria melhor para a economia deixar que o trabalhador fizesse o desejo dele? Não é o caso agora, mas durante muitos anos o FGTS rendeu muito menos que a inflação. Então as pessoas não só estavam com dinheiro sequestrado, como estavam perdendo dinheiro que é delas. Assim, existe alguma mudança nesse sentido? Também não estou envolvida nas mudanças do FGTS, mas eu vejo aí vários nós, né? O que você está dizendo é tentar resgatar no FGTS também o mesmo propósito que deveria ter a contribuição previdenciária. Então, para que a gente fez o FGTS, né? Qual era o objetivo dele? Ele está sendo atingido ou não faz mais sentido? É bom, então, de fato, para mim, você sequestrar o meu dinheiro? Exato, eu acho que falta um diagnóstico mais profundo, né? Que provavelmente está sendo feito, já foi feito ou vai ser feito, para tentar entender o propósito do FGTS e por que esse propósito tem que mudar, que é mais ou menos o que a gente está fazendo na parte previdenciária e tributária. E aí, a partir desse diagnóstico, oferecer algumas soluções, algumas provavelmente com mais intervenção estatal e outras talvez mais liberais, né? E antes de finalizar, entrar numa área minha. Eu trabalho com finanças. E em finanças, você tem produtos, cada produto tem uma alíquota, é uma bagunça. Vou te dar um exemplo disso. PGBL e VGBL. Você tem tabelas com potenciais benefícios fiscais. Só para dar um exemplo, você tem a tabela regressiva por tempo, em que a alíquota começa em 35%, de 0 a 2 anos, vai caindo e chega até 10%. Isso para produtos de PGBL e VGBL. Em contrapartida, produtos similares que não tenham essa característica de PGBL, não tem o carimbo PGBL e VGBL, você tributa 15%, também é regressivo no tempo, 15% até 2 anos. O que acontece? PGBL e VGBL são fundos de bancos, de instituições financeiras, de gestores. O gestor sabe do benefício fiscal. Então, o que ele faz? Te paga menos. Porque ele fala, você está pagando menos imposto. Então, é como se ele se apropriasse do benefício fiscal. O que eu acho que deveria ser?
uma tabela única. Por quê? Se eu investir num CDB ou num fundo por 10 anos, por 20 anos, o meu objetivo foi previdenciário. Não importa se levou um nome, não. Porque do jeito que é feito, você está dando para o banco o benefício. Como que está isso? Porque tributo de mercado financeiro é algo importante. Talvez tenha uma questão de equidade social, porque investe quantias maiores, né, as pessoas mais ricas, e está cheio de produto que é isento, o outro não é, aí... Tem alguma ideia de como vai ficar isso? A ideia é exatamente rumar para uma homogeneização. Então, eliminar decisões de investimento baseado em incentivo fiscal e voltar a fazer decisões de investimento mais neutras, né? Porque é isso que você disse, não dá para saber quem apropria o incentivo fiscal. No caso do IVA, é difícil saber quando eu repasso, quando eu não repasso para o consumidor no final uma redução da cesta básica, por exemplo, que depende de uma questão de mercado. E, no fundo, quando eu dou um incentivo fiscal para um investimento, o que eu estou fazendo é torná-lo mais ou menos rentável, a depender das condições de mercado, competitividade de quem está oferecendo o produto. Então, o incentivo fiscal como uma forma de incentivar a poupança ou incentivar um determinado setor industrial, a gente está descobrindo que talvez não seja a melhor forma, né? Ela é uma forma talvez intuitivamente interessante, porque na nossa cabeça você baixa o imposto, aquele investimento fica mais barato e você coloca mais o seu dinheiro ali. É debênture de infraestrutura, por exemplo. Agora, essa relação não necessariamente é automática. Então, o que a gente está fazendo agora, a partir da semana que vem a gente começa a agenda de revisão de toda a tributação de mercado financeiro e de capitais. E, paralelamente a toda a reforma tributária, consumo, renda e folha, a gente está revisitando todos os incentivos fiscais. Quais funcionam, quais não funcionam, quais distorcem, quais não distorcem, quais são interessantes manter, quais não. A maior parte dos estudos em economia do mundo sinalizam que melhor do que você dar um incentivo fiscal, você quer ajudar determinado setor. Você, sei lá, as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, né, que é um problema no país. É melhor, em vez de ficar dando imposto mais baixo sobre, sei lá, arroz, feijão, é melhor às vezes você dar um dinheiro como Bolsa Família. Exatamente. Isso, estou falando da literatura econômica. Me preocupa, e não é uma crítica ao seu trabalho, mas é uma crítica geral, os governos olham muito pouco as práticas que são estabelecidas no mundo inteiro. Tem pesquisadores fazendo isso no dia a dia, assim. Espero e fico muito animado de saber que vocês estão fazendo isso. Agora, a última pergunta que eu rezo todo dia para ter saúde, paz, prosperidade e para não voltar a CPMF. Vai voltar a CPMF porque a história dos países que adotaram a CPMF não é nada boa. A Venezuela é o caso mais típico, a Austrália adotou e voltou atrás. O Brasil, como que está? Porque aí fala, não, uma CPMF diferente, sei lá. Mas eu fico com medo. Conta para... Você não vai ser culpado se voltar. A gente tem um grupo de trabalho que discute os temas da reforma tributária e, por enquanto, o tema realmente da tributação das transações financeiras não está sendo estudado. Eu só queria colocar, acho que 2 pontos importantes aí. Como eu te disse, não existe nenhuma mágica para diminuir os encargos de folha. Enquanto a gente tem uma previdência cara, a gente vai continuar tendo uma contribuição cara. Então, dinheiro não cai do céu. E aí é que veio a ideia do imposto sobre movimentação financeira com todos os seus problemas. Então, acho que é nesse contexto que ele apareceu. Não é um imposto que está sendo cogitado no grupo de trabalho. Que bom. Não está. Isso foi uma ideia inicial exatamente como uma alternativa para desonerar a folha, mas, enfim, dado o contexto posterior, isso não está mais sendo estudado. Mas, até fazendo um link com a sua última observação, que eu acho que é uma mudança de cultura desse governo muito importante e que eu tento colaborar, que é implementar um certo roteiro operacional antes de você desenhar política pública. Então, parece fundamental, antes de qualquer reforma, você olhar as práticas internacionais e os na economia, trabalhos... no direito, na contabilidade. Exatamente. E os trabalhos que avaliaram a melhor forma de fazer aquilo. Então, hoje, no Brasil, já parece um certo consenso de que é muito melhor aumentar o Bolsa Família do que desonerar a cesta básica. Né? E isso já se sabe há muitos anos e a gente anos. nunca mudou, assim, porque a gente Os demais países não fazem, por incrível que pareça, porque não tem como operacionalizar. E o Brasil, incrivelmente, com o cadastro único, já tem as pessoas de baixa renda mapeadas. Então, é o principal, o laboratório perfeito
para implementar essa literatura de gasto público versus renúncia fiscal. Então, essa mudança de prática no desenho de política pública na área fiscal é uma coisa muito cara, esse grupo de trabalho, e a gente está tentando disseminar isso pelas outras secretarias que integram o Ministério da Economia, mostrando quanto um incentivo fiscal pode não ter o efeito desejado, se ele já foi usado em outros países, se há alguma coisa melhor. Então, essa questão da boa prática na política pública, que você falou é fundamental, é uma mudança de cultura importante nesse governo. Eu espero que sempre prevaleça o lado técnico, porque, para mim, seja uma ideologia de esquerda ou de direita, é um método heterodoxo. A gente estuda ciência, claro, né? Você foi professora da FGV, eu sou professor de lá há mais de 10 anos, quase 20, e você não pode ignorar a ciência, claro, você não pode ignorar o método científico. Vanessa Rahl-Canado, assessora especial do ministro Paulo Guedes da Economia, que cuida especificamente da reforma da tributária. Vanessa, brigadíssimo pelo seu tempo. Desejo toda a sorte que o Brasil precisa nas reformas. As instituições, os moldes, as regras do jogo são complexas aqui e acredito que esse é um grande passo para a gente crescer como um país em desenvolvimento cresce. Claro, fazendo a reforma é possível crescer 2,5, mas a gente sabe que 2,5 é pouco ainda. Para um país que, apesar de rico, quando você olha o total, a qualidade de vida ainda não está no estado da arte. Muito obrigado. Até a próxima. É um prazer. Tchau, tchau.